Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey. Como eu disse a vocês, uma vez a cada 2 semanas, eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo sobre teologia, entendido como estudos relacionados à religião em geral. Eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho a fim de receber novas notificações. Neste vídeo, nós estaremos considerando a relação entre o argumento moral e uma perspectiva em ética chamada de subjetivismo individual. Primeira questão que a gente precisa entender aqui, quando a gente fala de subjetivismo, é que existem diferentes formas de subjetivismo, mas todas as formas de subjetivismo em ética, elas estão comprometidas com 3 posições. Primeiro, de acordo com o subjetivismo, sentenças morais expressam crenças. Perceba, sentenças morais expressam crenças. Isso é diferente de perspectivas emotivistas, que falam que sentenças morais expressam emoções. Isso é diferente de perspectivas prescritivistas, que falam que sentenças morais são imperativas, são ordens, e, portanto, não têm conteúdo ou valor de verdade. Então, a primeira questão importante é entender que o subjetivismo é diferente de perspectivas emotivistas, de perspectivas expressivistas. Para o subjetivismo, sentenças morais expressam conhecimento, elas são cognitivas. Um segundo elemento compartilhado pelos subjetivistas é que algumas sentenças morais são verdadeiras. Isso distingue o subjetivismo, por exemplo, da teoria do erro, que vai falar que todas as sentenças morais são falsas. Não, para o subjetivismo, há sentenças morais que são verdadeiras. E o terceiro ponto que todo o subjetivismo concorda é que o que faz as sentenças morais serem verdadeiras são as opiniões ou os sentimentos ou as atitudes das pessoas ou de uma pessoa ou de um sujeito. Então, essa é a marca do subjetivismo. O subjetivismo entende que há sentenças morais verdadeiras, mas a verdade dessas sentenças morais se dá em razão ou da opinião, ou do sentimento, ou da atitude de uma pessoa, de um sujeito, ou de várias pessoas, de vários sujeitos. Existem formas relativistas e formas não relativistas de subjetivismo. Subjetivismo não é sinônimo de relativismo. Existem formas de subjetivismo que são relativistas, existem formas de subjetivismos que são não relativistas. Subjetivismo é a tese de que sentenças morais são dependentes da mente. Já o relativismo é a tese de que sentenças morais são relativas a indivíduos ou culturas. Nem todo subjetivista entende que sentenças morais são relativas a indivíduos ou culturas. Em outros vídeos, nós poderemos considerar formas não relativistas de subjetivismo. Mas neste vídeo, nós estaremos considerando uma forma de subjetivismo relativista, que é o subjetivismo individual. O subjetivismo individual é, portanto, uma forma de subjetivismo relativista. Isso significa que essa tese é subjetivista, no sentido de que defende que sentenças morais são dependentes da mente, dependentes de um sujeito, dependente dos interesses, vontades, atitudes de aprovação ou desaprovação de um sujeito, e ao mesmo tempo defende que sentenças morais são relativas aos indivíduos, e por isso é uma forma de relativismo individual. Por que nós estamos considerando o subjetivismo individual neste vídeo? É importante considerar que este vídeo é um vídeo sobre o argumento moral. E nós estaremos considerando, então, uma alternativa ao argumento moral. De acordo com o argumento moral, nós podemos concluir do fato de que há uma moralidade objetiva a existência de Deus. O argumento procede da seguinte forma: ele considera que só há moral objetiva se houver um Deus. Ou seja, só há moralidade objetiva, uma moralidade que todos devem seguir, uma moralidade que não depende de preferências individuais ou culturais, só essa moralidade objetiva se Deus existe, se existe um Deus que sirva de fundamento para essa moralidade objetiva. A segunda premissa do argumento, portanto, é de que há realmente
uma moralidade objetiva. Por exemplo, causar sofrimento sem propósito é objetivamente errado. Se há, então, moralidade objetiva, logo existe Deus. Este é o argumento moral. Existem várias alternativas ao argumento moral. Você pode questionar várias das suas premissas. Você pode escolher uma das premissas para serem questionadas. Uma das premissas que pode ser questionada é: há valores morais objetivos. Nós podemos dizer: não, a gente não concorda que há valores morais objetivos. E uma forma de desacordo em relação a essa premissa é o subjetivismo individual. Os subjetivistas individuais vão dizer: não há valores morais objetivos. As sentenças morais, elas são verdadeiras não em razão da existência de valores morais objetivos, mas em razão das atitudes individuais de aprovação ou desaprovação de determinados atos. Então, de acordo com o subjetivismo individual, sentenças morais são descrições de atitudes do falante. Quando uma pessoa diz X é certo, o que ela quer dizer é: eu aprovo X. Quando uma pessoa diz X é errado, o que a pessoa quer dizer é: eu desaprovo X. Essas frases podem ser verdadeiras ou falsas, e isso é o que difere o subjetivismo individual de perspectivas não cognitivistas, como o emotivismo. Por exemplo, no emotivismo, frases morais não possuem valor de verdade, elas são apenas expressões de nossas emoções. Já no subjetivismo individualista, sentenças morais, elas são expressões de nossas crenças e não de nossas emoções. Portanto, quando eu digo X é certo, eu estou querendo dizer: eu acredito que X é certo. E isso é verdadeiro porque eu aprovo X. Esse é o subjetivismo individual. O subjetivismo individual, portanto, é a tese de que sentenças morais, elas são verdadeiras em razão de questões individuais, de questões relativas a cada sujeito individual. Essa seria uma alternativa que alguém poderia adotar em relação ao argumento moral. Então alguém pode dizer: o argumento moral não prova a existência de Deus. Por quê? Porque não há valores morais objetivos. As sentenças morais são verdadeiras em relação a questões subjetivas individuais. Essa seria, portanto, uma alternativa ao argumento moral. No entanto, a maioria dos filósofos, eu acho, que concorda que essa tese está furada. Nós temos razões para achar que o subjetivismo individual está equivocado. E quais seriam essas razões para a gente achar que o subjetivismo individual ele está equivocado? Eu vou apresentar brevemente 5 razões para a gente não adotar o subjetivismo individual. A primeira razão. Primeira, o subjetivismo individual não explica o desacordo moral. Por exemplo, suponha que exista uma pessoa A e uma pessoa B. Uma pessoa A diz: o aborto é errado. A pessoa B diz: o aborto não é errado. Então, a pessoa A está olhando, por exemplo, vamos supor que tem uma mulher que vai fazer um aborto e eu pergunto a opinião de duas pessoas, a pessoa A e a pessoa B. A pessoa A diz: aborto é errado, ela não deve fazer o aborto. A pessoa B diz: o aborto é correto, ela deve fazer o aborto. Na verdade, o contrário, vamos colocar que a pessoa A acha que o aborto é errado e a pessoa B acha que o aborto não é errado. Todos nós olharíamos para essa situação e falaríamos: a pessoa A discorda da pessoa B. A pessoa A acha que o aborto é errado e a pessoa B acha que o aborto não é errado. Só que se o subjetivismo individual estiver correto, esse desacordo é apenas superficial, ele é uma ilusão. Por quê? Porque nós precisamos traduzir o que cada pessoa quer dizer. Quando a pessoa A diz: o aborto é errado, o que ela na verdade quer dizer é: a pessoa A, desaprovo o aborto. Quando uma pessoa B diz: o aborto não é errado, o que ela quer dizer é: a pessoa B, desaprovo o aborto. No entanto, se nós considerarmos essas duas sentenças, elas não se contradizem. A sentença a pessoa A, desaprovo o aborto, não está em desacordo com a sentença a pessoa B, desaprovo o aborto. As duas sentenças, portanto, expressam crenças
que não estão em desacordo. Não há desacordo nenhum em uma pessoa dizer eu desaprovo o aborto e a outra pessoa dizer eu aprovo o aborto. Então, quando a pessoa diz eu, a pessoa A, desaprovo o aborto, e a outra pessoa diz eu, a pessoa B, aprovo o aborto, né? Eu troquei, na verdade, uma aprova, outra desaprova, né? O fato dessa diferença não é um desacordo real. Elas simplesmente têm cada pessoa a sua perspectiva sobre o aborto e elas não estão em contradição, porque, na verdade, tudo que elas querem dizer quando falam que o aborto é errado é que para mim é errado, para outra pessoa é certo. Então, o subjetivista individual é aquela pessoa que fala assim, não existe certo e errado para todo mundo. O que é errado para mim pode não ser errado para você. Mas isso parece muito estranho, né? Se isso fosse verdade, isso não explicaria que há um verdadeiro desacordo moral. Quando duas pessoas falam, uma fala que o aborto é certo, outra fala que o aborto é errado, acho que a maioria de nós concordaria que essas pessoas estão em desacordo. Uma segunda razão para que a gente não adote o subjetivismo individual é que o subjetivismo individual não dá conta da força persuasiva dos julgamentos morais. Se uma sentença moral expressa minha atitude de aprovação ou desaprovação, ela não serve para tentar influenciar o comportamento de outras pessoas. Então pense nessa situação em que você é um subjetivista individual e que você entende que quando uma pessoa diz o aborto é errado, ela quer dizer o aborto é errado para mim. E quando uma pessoa diz o aborto é certo, ela está falando o aborto é certo para mim. Ora, se isso é o caso, então não tem por que eu convencer uma pessoa de não praticar o aborto. Suponhamos que existe uma pessoa, uma mulher, que está querendo praticar o aborto. E eu entendo que o aborto é errado. Tem lógica eu chegar nessa pessoa e falar para ela, olha, não pratique o aborto, porque o aborto é errado para mim. Perceba que não faz sentido eu virar para a pessoa e falar, não pratique o aborto, tentar convencê-la de não praticar o aborto, partindo da noção de que o aborto é errado para mim. Percebe que não faz sentido? Então por que convencer as pessoas a não praticarem certos atos? Por que os juízos morais têm esse caráter de convencimento? Não deveria ter, porque quando uma pessoa fala que o aborto é errado, ele está falando que é errado para ela, para outra pessoa pode ser certo, e está tudo bem, não tem contradição nisso. E aí parece então que o subjetivismo individual falha em explicar por que os juízos morais eles têm essa força de persuasão, de convencimento. Quando eu falo que o aborto é errado, eu quero convencer uma pessoa de não praticar o aborto. Mas isso não faz sentido no subjetivismo individual. Uma terceira razão para a gente não adotar o subjetivismo individual é que o subjetivismo individual implica que todos os nossos julgamentos morais são infalíveis. Desde que eu esteja sendo honesto e verdadeiro sobre minhas atitudes, todos os meus juízos morais são verdadeiros. Perceba, se o que torna um juízo moral verdadeiro é o fato de que ele está em acordo com as minhas crenças e com as minhas atitudes de aprovação ou desaprovação, quando eu digo o aborto é errado, isso vai ser verdadeiro se for verdade que eu desaprovo o aborto. Quando eu digo o aborto é certo, ou o aborto não é errado, ou pelo menos que o aborto é permissível, essa sentença vai ser verdadeira se for o caso que eu aprovo o aborto. Perceba então que meus juízos são infalíveis, desde que eu esteja sendo honesto. Eu estarei falando a verdade quando eu digo o aborto é errado, desde que seja verdade que eu desaprovo o aborto. Isso significa que basta que uma pessoa esteja sendo honesta e sincera, tudo o que ela diz sobre moral é verdadeiro. Mas isso é muito estranho. Seria como dizer que as pessoas que são honestas sobre juízos morais jamais estão enganadas. O que é bastante esquisito. Uma quarta razão para não sermos um subjetivista individual é que o subjetivismo individual enfrenta o problema da inconsistência. Uma pessoa pode ter crenças contraditórias sobre a moralidade de algo, mas se todos os nossos juízos morais honestos são verdadeiros, essas inconsistências não seriam possíveis. Perceba, nem todos nós somos coerentes. Isso também não quer dizer que não estejamos sendo sinceros. Talvez uma pessoa, você pergunte para ela, por que você acha que o aborto é errado? E talvez essa pessoa diga, o aborto é errado, na minha opinião, porque causar dor num ser consciente
ou matar um ser consciente é errado. Mas essa mesma pessoa que fala que matar um ser consciente é errado e por isso o aborto é errado, talvez você pergunte para ela: comer carne de vaca é errado? Matar vaca para comer é errado? E talvez essa pessoa responda: não, matar vaca para comer não é errado. Ou matar uma vaca não é errado, mesmo que não seja para comer. Ora, vaca é um ser consciente. Se essa pessoa acredita que matar um ser consciente é errado e ao mesmo tempo mantém que matar uma vaca não é errado, ela está sendo inconsistente. No entanto, essa pessoa pode estar sendo completamente sincera. Ela pode estar sendo honesta ao dizer matar vaca é errado, quer dizer, matar vaca não é errado, porque ela não desaprova matar uma vaca. Por outro lado, quando ela diz o aborto é errado, ela pode estar sendo sincera em dizer o aborto é errado. Quando ela diz matar um ser consciente é errado, ela pode estar sendo perfeitamente sincera ao dizer isso. Só que ela está sendo inconsistente. A sentença matar uma vaca é errado e matar um ser consciente, quer dizer, matar uma vaca é certo e matar um ser consciente é errado, são frases que estão em contradição. Mas como pode ser isso, se desde que uma pessoa esteja sendo sincera, tudo o que ela diz é verdade? Ora, duas frases contraditórias não podem ser ao mesmo tempo verdadeiras. Ou seja, nós temos aqui uma clara contradição. Portanto, o subjetivismo individual leva a uma contradição. Leva a gente ter que afirmar que duas sentenças contraditórias são ambas verdadeiras. Ou seja, que uma pessoa que diz de maneira honesta e sincera que matar um ser consciente é errado e ao mesmo tempo diz de maneira sincera que matar uma vaca não é errado, a gente teria que dizer que essas duas frases, sentenças, são verdadeiras. Mas isso seria uma contradição, porque seria como se a pessoa estivesse dizendo ao mesmo tempo: eu aprovo matar um ser consciente, no caso da vaca, eu desaprovo matar um ser consciente, no caso do feto. Só que essas duas frases estão em contradição, elas não podem ser ambas verdadeiras. Mas o subjetivismo parece implicar que elas são ambas verdadeiras, e isso é autocontraditório. Um quinto e último motivo para que a gente não seja um subjetivista individual é que nossos juízos morais pretendem ser objetivamente verdadeiros. O subjetivismo individual parece estar em contradição com o que de fato a gente quer dizer quando a gente fala, por exemplo, que o aborto é errado. Quando, por exemplo, eu digo o aborto é errado, eu não quero dizer o aborto é errado para mim, mas sim que o aborto é simplesmente errado. Pergunte para uma pessoa que fala que o aborto é errado, se ela quer dizer simplesmente que o aborto é errado para mim. Não é isso que ela quer dizer. Não é isso que queremos dizer quando enunciamos juízos morais. Então, o subjetivismo individual está em dissonância, em desacordo com a maneira como nós usamos a linguagem moral. Essas são 5 razões que mostram que o subjetivismo individual é fraco e, portanto, não é uma alternativa interessante, caso queiramos achar uma alternativa ao argumento moral. É claro que algumas pessoas podem tentar fugir ou tentar refutar ou tentar propor uma alternativa ao argumento moral a partir do subjetivismo individual. Essa, no entanto, não parece ser uma boa alternativa, dados os problemas que nós consideramos. Isso significa que o argumento moral está correto? Não. Porque existem outras alternativas ao argumento moral. Neste vídeo, nós vimos apenas uma dessas alternativas e consideramos por que essa alternativa não é muito boa. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo e até mais.